Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 6, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Pai, essa é a tua palavra, Deus. Nós queremos e carecemos de ouvir a tua voz, e somente ao Senhor nós damos total liberdade nesse lugar, e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar ou sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, esse lugar é consagrado ao Senhor, e somente a ti, Senhor, damos total liberdade. Pai, fale conosco, use a minha vida, Senhor, em nome de Jesus, que seja feita a tua vontade, que eu venha ministrar até onde o Senhor assim determinar. Nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, irmãos. Amado, muitas vezes nós dizemos que, como diz o Senhor Jesus, essa é a palavra dele, que o profeta ele não tem honra na própria casa, né? Marcos capítulo 6, verso 4 vai dizer isso, diz aí a palavra do Senhor. Marcos capítulo 6 diz assim: Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Essa é uma verdade dita pelo próprio Senhor Jesus, e eu creio que todos nós temos experimentado isso. Eu não sei quantas vezes você já saiu para ministrar a palavra para alguém na sua casa e você não foi muito bem recebido, né? É assim mesmo, não se assuste, mas vai piorar. Sabia disso? Vai piorar. Há pessoas que não acreditam em você, há pessoas que não acreditam que nós estamos convertidos em Cristo, aqueles que são da nossa família, que conheceram o nosso passado. Isso é apenas uma observação. Mas esse texto ele diz quem nós somos. E ele mostra para nós como é que Deus nos vê. O Senhor nos vê como filhos. Você que está aqui nessa noite, Deus te vê como filho. Quantos são filhos de Deus? Filhos de Deus. E quem é o filho de Deus? Quais são os filhos de Deus? João vai me dizer lá no capítulo 1, verso 11 e 12, aqueles que são filhos de Deus. Ele diz assim na sua palavra, João capítulo 1, verso 11 e 12, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, o que ele fez? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quantos creem no nome de Jesus? Vós sois filhos de Deus, nós cremos no nome do Senhor. Deus ele não demonstra a sua paternidade para conosco da mesma forma como nós muitas vezes costumamos demonstrar a nossa paternidade para com os nossos filhos. Muitas vezes nós achamos que demonstrar paternidade é ceder coisas, é dar coisas, é alimentar com coisas. E Deus ele não age dessa maneira, muito embora ele pode te presentear com alguma coisa. Deus tem poder para isso. Deus tem poder para nos dar o seu abraço, nos dar o seu carinho. Deus, ele faz isso, porque esse é um dos atributos de Deus, é o amor. Deus é amor, amém, queridos? Mas ele não é como nós quando queremos cativar um filho, nós damos coisa. Quantos pais fazem isso erradamente? O filho passa de ano, dá coisa, o filho tirou uma, dá coisa, o filho fez algo bom em casa, dá coisas.
mas esquece da correção. Como o Senhor diz no capítulo 12 de Hebreus, que nós lemos no verso 5, ele diz: e estáis esquecido da exortação que como a filho discorre convosco. Aí o Senhor diz: filho meu, não menospreze o que, irmãos? A correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Quem é que está dizendo isso? É aquele que te ama muito mais do que o seu pai lhe ama. É aquele que nos ama incondicionalmente. Ele diz: olha, você não pode menosprezar a minha correção. Não menospreze, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor. Não sou eu o agente dessa palavra. Às vezes a gente ministra uma palavra, as pessoas pensam: não, é o pastor que está falando. Não sou eu, é a Bíblia. O Senhor está dizendo: você não pode menosprezar. Menosprezar o que, pastor? A correção que vem do Senhor. Essa palavra, ela corta para os dois lados, irmãos, creia nisso. O verso 6, ele diz assim: por quê? Porque o Senhor, ele corrige a quem ama e faz o quê? Dá presente. É isso que está aí? E compra um tênis caro para o filho, né, que passou de ano. Não fala isso, irmãos, ele está dizendo que ele açoita a todo filho a quem recebe. Ou seja, o Deus que nos ama é aquele que corrige e açoita. Amém, queridos? É bom ser açoitado pelo Senhor. É bom ser cuidado por Ele, ser tratado pelo Senhor. Deus diz que aquele que é amado, ele necessita de correção. É Deus que está dizendo: olha, você é amado de Deus, então aceite a correção. Se você é amado do Senhor, espere, porque Ele vai te corrigir, e muitas vezes com açoites. Ele nos corrige, Ele nos abraça, Ele nos dá carinho, Ele nos dá amor e nos açoita. Esse é o nosso Deus. Porque nós fantasiamos Deus. Não é assim? Muitos falam: Deus é bonzinho, Deus faz, olha, a bondade do Senhor, a gente só olha o lado da bondade, mas esquece a correção do açoite. Deus, Ele é justo, irmãos. Deus corrige a quem ama. O Senhor é amor, mas a Bíblia também diz que Ele é fogo consumidor. Ele é amor, Ele nos ama. Ele te ama, querido, incondicionalmente. Você sabe o que é amor incondicional? É o amor que não tem, inegociável, não tem como a gente negociar esse amor, não tem como a gente entender. Como é que você vai entender o amor de Deus? Nós não temos como entender isso. É o amor, Ele é amor de tal maneira, Ele é amor incondicionalmente, infinitamente. É dessa forma que Deus lhe ama. Deus Pai, Ele não açoita toda hora e nem todos os dias, amados. Porém, há situações na nossa vida que necessita de algo mais forte da parte de Deus. Muitas vezes nós passamos por situações sérias na vida, nós achamos muitas vezes que é o diabo. Já aconteceu isso com você? Ah, o diabo está fazendo, o diabo está tocando, o diabo, queria, você só está dando só vantagem para o diabo. Ele está lá dizendo: oh, muito obrigado, isso é para mim, mais um ponto. Falta de discernimento, falta de entender aquilo que vem de Deus, os açoites que vem do Senhor, o tratamento que vem de Deus. Certa ocasião, eu estava na igreja lá em Friburgo, aí uma senhora, ela pedia a cesta básica na igreja. Eu dei a primeira vez, dei a segunda vez e a terceira vez eu escutei uma palavra do Senhor. Eu estou indo de encontro a tudo aquilo que Deus está tratando com ela. Aí você diz: mas que coisa estranha, dar o alimento? Querido, não sei, Ele é Deus, não sou eu. Você entende isso, amado? Como você está entendendo isso? Entende isso? A gente às vezes não entende, mas eu sou, não, aí veio a mim, eu vou dar, eu sou obrigado, porque eu tenho que fazer o bem, você tem que fazer o bem, mas tenha discernimento. Muitas vezes é Deus tratando, irmãos. Há muitas coisas que nós passamos na vida e é Deus tratando, é Deus cuidando com açoite. Quem está dizendo isso? É a palavra, é o próprio Deus. É o próprio Senhor que está dizendo para mim, porque Ele faz na minha vida e na sua vida tudo por amor a você. Tudo que Deus faz é por amor.
Resistir à correção é algo da natureza humana, irmãos. É algo do homem. Nós resistimos à correção. Os filhos, eles resistem à correção. Hoje os filhos, olha, quando você vai corrigir, o que ele diz? Olha, eu vou para a delegacia, pai. Vou para a delegacia. Não é assim, irmãos? Antes de criarem leis, eles deveriam ler a Bíblia e ver o que Deus fala. O que Deus fala acerca dos filhos, acerca de corrigir os filhos. Eu estou falando para você que ama o seu filho, corrige. Corrige o seu filho. Quem ama, corrige. Quem ama, trata. Quem ama, cuida. Nenhum ser humano gosta, queridos, de pronto da correção. Mas isso é algo que nós vamos perceber no decorrer do tempo. Eu já falei para os irmãos que eu fui criado pelos meus avós. E o meu avô, ele tinha atrás da porta, ele tinha um corretivo, que eu posso dizer que era o açoite do vovô. Era um cinto de couro fininho. Eu não sei quantos são do tempo do cinto de couro fininho. Irmãos, pastor, aquilo dói até a alma. Quando a vovó levava o vovô para o quarto, que trancava a porta, quando o vovô abria a porta, que ia lá atrás da porta e pegava o cinto, ele só falava assim: Paulinho. Irmãos, desculpe, eu me urinava, irmãos. Eu já sabia que eu ia ser açoitado, pastor. Queridos, eu sou o homem que sou hoje por causa dos açoites do vovô. Você está entendendo isso? Filho de Deus. Só cresce espiritualmente aquele que aceita o açoite do Pai. Você quer crescer, querido, espiritualmente? Aceite de bom grado os açoites que vêm do Senhor. Na hora é difícil, na hora é muito ruim. Quantas vezes nós somos açoitados aqui por Deus, açoitados na palavra, e quando termina a mensagem, seja sincero, o pastor não vai olhar para trás não. Quantos aqui tiveram vontade de enforcar o pastor Maurício depois da mensagem? Vou enforcar esse homem. Não é assim? Doeu, irmãos, mas fez bem. Você entende, querido? É um açoite. Vai lá e trata. Pega o cinturão, pastor, e pá! Aí a igreja... Aí a gente pensa o quê? Esse açoite não é para mim, não. É sim, querido. É para você. Eu não conheço um Deus que fala para quem não está. Você conhece? O meu Deus, o nosso Deus, Ele fala para quem está. Portanto, essa palavra é para todos que estão aqui. Deus agendou com você. Seja bem-vindo, visitante. Deus agendou com você nesse lugar. Deus quer falar contigo. Quando é que nós rejeitamos a correção e os açoites, irmãos? Quando nós nos achamos acima das circunstâncias. Quando nós nos consideramos maduros demais. Muitas vezes nos consideramos assim. Termina uma palavra, nós olhamos e falamos: esse homem não sabe o que diz. Ele não sabe quem sou eu. Eu sou estudado. Eu sou PhD em Bíblia. PhD em Deus. Eu conheço Deus de trás para frente, de frente para trás. Eu conheço Deus quando Ele respira, eu já conheço, já sei o que Ele quer. Quem é esse homem? Muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Nós nos achamos acima das circunstâncias, nos achamos maduros demais, nos achamos muito corretos, nos consideramos super espirituais, nos consideramos justos. E eu já vi muitos que se consideravam justos passar por esse lugar e sair daqui. Justo? Maduros, espiritualmente maduro, mas não aceita os açoites. Não aceita a correção que vem do Pai. Você precisa aceitar a correção que vem do Pai. Você quer crescer, meu irmão, minha irmã? Você quer crescer espiritualmente? Aceite os açoites. Porque faz bem. Ajuda a crescer, ajuda a amadurecer. Muitas vezes humilhamos pessoas próximas a nós, irmãos. Porque nós nos achamos experientes demais. Eu sou maduro demais. O Senhor olha para mim e para você e vê em mim e você como trapos, farrapos. O Senhor nos chama de vermezinho de Jacó.
Aí a gente se acha o maioral. Aí o Senhor diz: meu filho, todos aqui estão iguaizinhos. Não tem ninguém diferente para Deus aqui, irmãos. Deus me açoita tanto quanto açoita você. Deus açoita aquele irmãozinho que se converteu ontem. Deus açoita o pastor. Deus açoita o diácono, o bispo, seja lá quem for. Deus cuida, Deus trata, Deus açoita. Nós precisamos aceitar de bom grado, porque Deus corrige. Deus corrige a todos aqueles que Ele ama. Eu quero observar na palavra de Deus um personagem da Bíblia, que nós consideramos ele inigualável. E eu admiro muito, eu creio que você também admira. Quando você admira Abraão? Admirável. Eu vou lhe falar um pouquinho acerca de Abraão, para nós entendermos a história desse homem, como Deus tratou com Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, ele começa tratando com Abraão. Ele chega para Abraão e ele diz assim: Abraão, sai da tua terra. Imagina esse diálogo, irmãos. Imagina o Senhor falando para você: meu filho, sai da tua terra. O que você perguntaria? Vou para onde? Sai da tua terra, e tem mais, sai da tua parentela. Não somente da sua parentela, mas saia da casa do teu pai. Tudo bem, Senhor, vou largar minha terra, minha parentela, vou sair da casa do meu pai, onde eu tenho todo conforto. Vou para onde? Vá para a terra que eu te mostrarei. Acabou. O que fez Abraão, irmãos? Abraão era um homem que ele conhecia a voz de Deus, ele sabia quem estava falando, ele tinha discernimento da voz. O Senhor falava e Abraão ouvia. Ele ouvia a voz de Deus e não somente ouvia, mas obedecia à voz de Deus. Ele ouvia e obedecia. Ele está em Ur dos Caldeus, na terra de seus pais, e agora ele sai, vai para uma terra. Que terra? Uma terra desconhecida. Ele vai para uma terra onde Deus manda. Deus mandou para um lugar qualquer. Isso para muitos seria loucura. Seria sincero, você aceitaria essa proposta? Sai da tua terra, da tua parentela. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Largue teu emprego, largue a tua vida, largue tudo que você tem aí. Largue seus negócios, largue seus bens, deixe tudo para trás. Para onde eu vou, Senhor? Vai para a terra que eu te mostrarei. Sim, Senhor. Isso aí, vou embora. Se o Senhor mandou, eu vou. É assim ou não é, irmão? Deveria ser, pelo menos deveria ser. No verso 4, ele vai dizer assim: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão quantos anos, irmãos? 75 anos quando saiu de Harã. Então Abraão, podemos dizer que ele era um homem maduro. Abraão era um homem vivido. Como muitos de nós nos consideramos maduros e vividos. E não ouvimos a correção que vem de um que seja menor do que nós, pelo menos na idade. Nós olhamos e achamos: não, quem é ele para falar comigo assim? Olha os meus cabelos brancos. Mas Deus, Ele usa quem Ele quer para te açoitar. Deus usa quem Ele quer para tratar de você, para cuidar da nossa vida. Deus usa. Então aceite o açoite. Não importa de onde vem. Nós só queremos ouvir os mais maduros. Mas Deus usa até criança para tratar conosco, irmãos. Você crê nisso? Deus usa criança. Deus usa o teu filho para tratar com você. Precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus. E no verso 6 ele diz assim: olha, atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Deus diz que Deus pega e manda Abraão para uma terra que ele não conhece, e ele já havia sido provado nessa sua capacidade. Olha, eu tenho capacidade de fazer o que Deus manda. Por quê? Porque eu ouço a voz, eu obedeço. Ele foi. Falar isso aqui hoje é fácil, irmãos. Olha, sai da tua terra e você vai para onde? Você vai lá para o Rio Grande do Sul, irmãos. Tá bom, vamos comprar uma passagem para você. Não é mole, irmão. Não é fácil, sim ou não? Vou comprar uma passagem para você, para sua família. Já tem a igreja lá te esperando. Você vai dirigir uma igreja. Você vai chegar lá, já tem um povo. Já tem tudo preparado. Aí é fácil. Mas pense em Abraão, irmãos. Pensa na vida desse homem. Fez toda essa viagem a pé. É fácil? Pense comigo, aproximadamente 700 quilômetros a pé.
Vai Abraão a pé, passando pela Palestina até a Síria, chegando na Turquia. Ele vai passando pelas terras a pé. A pé. Hoje é fácil. Hoje você pega um jatinho, daqui a algumas horas você está na Europa, irmãos. É fácil. Fala para o teu irmão, basta ter dinheiro. Esse é só um pequeno detalhe, irmão. Só um pequeno detalhe. Além do mais, era uma terra perigosa. Diz que os cananeus habitavam nessa terra, então a terra era perigosa. E isso fala de tensão, então não era uma viagem tão fácil assim. Era uma viagem intensa, era uma viagem de medo. Era uma viagem onde corria risco de vida. Imagina ele indo para aquela terra, e se fôssemos um de nós, querido, talvez estaríamos questionando no coração: Senhor, o Senhor não me ama. Como é que o Senhor pode me amar desse jeito, mandar para uma terra dessa? O Senhor me tira daqui, do maior conforto, estou aqui em São Cristóvão, o Senhor quer me mandar lá para o meio lá do Complexo da Maré, Senhor? Por favor, mas estão trocando tiro lá, irmão, por favor. Como é que eu vou ficar lá? Na faixa de Gaza? Não é assim? Nós questionaríamos, irmãos. Mas ele não. Ele ouve a voz e ele faz aquilo que Deus lhe manda. No verso 7 ao 8, ele vai dizer assim: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse. O que ele falou, irmãos? Darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Interessante isso, irmãos. Abraão chegou em uma terra e edificou altares ao Senhor. Ele sai, chega numa terra, edifica altares ao Senhor. A terra que você habita, qual é o altar que está lá dentro, irmão? Qual o altar que está edificado na tua casa? Que altar você edificou no seu trabalho? A quem você está glorificando na sua casa? A quem você glorifica e quem você honra no seu trabalho? Pense nisso. Pense nisso. E no capítulo 13, no verso 2, vai dizer para nós assim, preste bem atenção. Era Abraão muito o quê? Não entendi, irmão. Era o quê? Rico. Possuía gado, possuía prata, e o que mais que ele possuía? Ouro. Pense comigo, a impressão que nós temos é que nós não estamos falando da mesma pessoa. Não dá a impressão assim? Não é mais a mesma pessoa. Porque aquele Abraão, ele sai, larga tudo, deixa tudo para trás, deixa a sua parentela, seus negócios, deixa lá a sua casa, deixa todo, e vai para uma terra onde Deus lhe mostra. E chega nessa terra, o que o Senhor faz nessa terra? O Senhor o abençoa grandemente. Seja obediente, querido, e Deus te abençoará. Deus o fez próspero. Deus fez esse homem próspero, como diz José, querido, que Deus me fez próspero na terra da minha aflição. O nosso Deus, ele prospera, o nosso Deus é Deus que abençoa, é Deus que fortalece, é Deus presente. Prospera, pastor? Sim, claro, irmãos, por que não? Quem é que diz que Deus não prospera aqueles que o amam, aqueles que o seguem, Querido, o que é prosperidade no seu ver? Pastor, prosperidade é andar de carro zero, prosperidade é não te faltar o teu pão de cada dia, todos os dias. Entende, irmão? Deus prospera. Quando o pastor estava falando sobre o mês de março, é o ano do aniversário da igreja. Eu posso dizer, pastor, vou usar as palavras para o senhor. O senhor não falou aqui, eu vou falar no seu lugar. Ele pode dizer isso. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Como assim, Paulo? Você que está chegando aqui, é bonito esse lugar, sim ou não? É bonito. Lindão, né, irmã? Glória a Deus.
Depois você pergunta o testemunho do pastor que ele dá lá dentro, não vou falar, eu vou só falar um pedacinho. A igreja começou numa loja, uma lojinha. Sabe o que o pastor tinha que fazer junto com a sua esposa e a sua família, todo dia de manhã? Ele chegava, ele abria a loja, pegava um balde, pegava água e tirava as fezes que estavam na porta da igreja. Entende, irmão? Hoje você vê esse lugar e você diz, mas esse lugar, essa igreja é rica. Ela é rica porque tem um Deus rico. O mesmo Deus deste lugar foi o mesmo que estava lá. Deus prosperou, Deus abençoou, e hoje nós podemos dizer, nós, Igreja Nova Vida de São Cristóvão, Deus nos fez próspero na terra da nossa aflição. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nosso Deus é Deus que abençoa. Muitos de nós vivíamos uma vida de muita luta, e aprove a Deus nos prosperar. Aprove a Deus. Quantos de nós vivíamos uma luta e Deus nos fortaleceu, e até aqui tem nos ajudado o Senhor, e por isso nós estamos alegres. O Senhor tem nos ajudado. Capítulo 14, verso 14 ao verso 16, preste bem atenção nisso. A vida de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos quais dos mais capazes, nascido aonde, irmãos? Em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartido contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Abraão, ele venceu a guerra com 318 homens que foram formados em sua própria casa. Abraão, volta lá atrás, saiu de uma terra que ele tinha tudo, vai para uma terra que não conhece, Deus o prospera, Deus o abençoa, e agora ele forma homens para a guerra. Esse Abraão, ele entra na guerra, irmãos, com homens formados por ele. Amado, nós temos o costume de colocar muitas vezes pessoas num pedestal, não é assim? Não, esse é o cara, esse aí é o cara. Esse aí, basta a pessoa dar 3 pulinhos para frente, 3 para trás, dá um pronto. Esse mesmo homem, que Deus o abençoou, que Deus o prosperou, esse mesmo homem que ouvia a voz de Deus, que fazia a vontade do Senhor, que Deus o mandava e ele cumpria. A despeito disso, você tem a história dele com Isaac. Não quero me deter nisso, mas o Senhor pede o seu filho amado, e ele leva o seu filho para ser imolado, e Deus o abençoa. Esse mesmo homem, quando eu chego aqui no capítulo 17, no verso 1, olha o que diz a palavra do Senhor para Abraão, irmãos. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: parabéns, Abraão, você é o cara. Não, irmãos, olha o que ele falou. O que está escrito aí? Leia comigo, igreja. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. E o que mais? E ser perfeito. Talvez se isso fosse com um de nós diríamos, mas Senhor, o Senhor parece que tem memória curta. Tudo eu fiz, o Senhor mandou e eu fiz, eu saí da sua terra, e hoje o Senhor diz para eu ser perfeito, mas Senhor, eu sou perfeito. 24 anos depois, irmãos, Deus corrige a Abraão. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus precisa refrescar a tua memória, querido, para que você saiba que Ele é o Deus da tua vida. Deus está falando, olha, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tudo que você tem, todas as tuas conquistas, não vem de você. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, sou eu quem te prosperei. Sou eu quem agi na tua vida. Foi Deus. Foi Deus. Esse lugar aqui foi Deus que nos deu. Aquela terra lá do outro lado, foi Deus que nos deu. Não esqueça disso, irmãos.
Deus prospera, Deus abençoa, porque o nosso Deus é abençoador. Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Anda na minha presença. O que mais? E ser perfeito. Para quem ele está falando isso, irmão? Para um homem que tem todos esses atributos, um homem que tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, um homem que é obediente, um homem que é temente a Deus, e o Senhor fala: Abraão, eu tenho muito ainda que te corrigir. Mesmo sendo Abraão obediente, homem que ouve a voz de Deus, um homem que entrou, querido, para a galeria da fé, Deus precisava fazer algumas correções. E aqui eu quero abrir um parênteses. Você e eu, nós temos muito para ser corrigido. Nós temos muito que ser corrigido, irmãos. Ser corrigido nas nossas ações, ser corrigido nos nossos pensamentos, nos nossos julgamentos. Precisamos ser corrigidos e muito corrigidos. O Senhor está falando isso para Abraão. Nós estamos vivenciando isso a cada dia. Deus tem tratado de você. Então glorifique a Deus pelos açoites, glorifique ao Senhor pelo tratamento, a forma que Ele trata, do jeito que Ele trata. Ele é soberano, Ele faz como Ele bem entende, e a nós só resta o amém, irmão. Mais nada. Não resta questionamento. Abraão não questionou. Poderia ter questionado, sim ou não? Você já imaginou isso, querido? Você tem todo o conforto dessa igreja, você tem todo o conforto desse ministério, um ministério que trata com seriedade a tua vida. De repente Deus diz para você assim: filho, saia dessa terra. Olha o que Deus está falando, eu estou falando na direção do pastor, não aquilo que você acha que deve fazer. Não é isso que eu estou me referindo. O pastor diz: meu filho, olha só, Deus falou comigo, Deus ministrou meu coração, e você vai sair dessa terra, você vai para uma outra terra. Aonde? Onde tem 20 pessoas, aonde 10 está querendo o teu pescoço. Mas Deus vai te honrar lá. E aí, irmão? Você entende? Deus faz isso. Deus move. O pastor, ele joga xadrez. Nós jogamos xadrez. Eu jogo um pouquinho, pastor. Eu sou um xadrista sem vergonha. É como um grande tabuleiro de xadrez. Nós somos as peças. A diferença é que ninguém toca, só Deus toca nelas. Deus toca. Deus toca numa peça, tira. Deus toca noutra peça, coloca. Sabe? É por isso que quando Deus tira uma peça, você tem que dizer assim: Senhor, é da tua vontade, glorificado, louvado e exaltado seja o teu nome, porque tu és soberano, tu és o Senhor, o dono desse tabuleiro. O Senhor toca, do jeito que Ele quer. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando ao teu coração. Nós ainda somos muito fechados para a correção, querido, porque nós nos consideramos num alto nível espiritual. Muitas vezes somos muito fechados, não aceitamos correção. Talvez eu não esteja nem falando para você que está aqui, mas como essa palavra vai para a internet, irmãos, tem sempre ouvidos para ouvir. Tem sempre um par de ouvidos para ouvir. O melhor é o que Deus tem reservado após a correção, irmãos. O que Ele tem reservado após a correção? Olha o verso 2, o que diz: farei uma aliança. Oh Deus, Deus é bom. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Aceite a correção. Nessa noite, Deus fará uma aliança contigo. Renovará a aliança contigo. Nós iremos participar de uma mesa daqui a pouco, irmãos. Iremos participar de uma mesa, onde nós vamos comer o pão e beber o cálice. Sabe o que o Senhor diz na sua palavra? Esse é o cálice de quê, irmãos? Da nova aliança no meu sangue. Deus quer renovar contigo, querido. Sabe? Renovar com você. Talvez você esteja muito fraco espiritualmente, o Senhor está dizendo: meu filho, vamos renovar. Essa é uma noite de renovação. Depois de ouvir uma correção de Deus, Abraão, ele toma uma decisão, irmãos. No verso 3, é diferente de mim e de você, que muitas vezes quando Deus corrige, nós reclamamos, murmuramos. Diferente de Abraão, a palavra do Senhor diz: prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou.
O Senhor corrige, chama a atenção de Abraão. E Abraão agora ele se ajoelha e adora o Senhor, deixa Deus falar. Humildade, irmãos, na presença de Deus. Se humilhe na presença do Senhor, na presença daquele que pode cuidar, que pode tratar da tua vida. Muitos de nós sairíamos completamente magoados. Muitos de nós sairíamos completamente feridos, porque o Senhor nos tratou dessa maneira asperamente. Às vezes por causa de uma palavrinha que se fala, irmãos, a pessoa vai embora, larga tudo. Você quer saber, querido? Não é cristão, não é um crente em Cristo, não é um servo de Deus, não é um filho de Deus, porque o filho aceita o açoite do pai. O filho ele recebe com amor, o filho ele recebe com entendimento, o filho ele percebe que por amor o pai o açoita. Por isso que quando a pessoa vem e vai, sabe aquele crente ioiô, hoje estou lá, estou cá, estou lá, sabe, uns crentes ioiô. Aí eu olho para uma palavra dessa e digo, meu Deus, já pensou se Abraão fosse assim? Nós não teríamos tantas maravilhas, nós não veríamos tantas maravilhas na vida desse homem, quanto nós vemos na sua palavra, na palavra de Deus. Como Deus usou esse homem, e mais uma vez Deus prova Abraão, mais uma vez o Senhor põe ele à prova, diz Abraão, olha, você vai me trazer o Isaque, aquilo que há de mais precioso da tua vida. O que fez Abraão, irmãos? Não, Senhor, agora é demais, o Senhor já me mandou sair da terra, agora quer o meu Isaque. O que fez Abraão? Abraão simplesmente foi, Abraão ia entregar o filho, eu creio que ele ia matar o próprio filho. Ele levantou o cutelo, irmãos, não foi para mostrar para o filho que ele era o pai, o todo-poderoso, não. Ele ia fazer, mas uma voz do céu, o Senhor diz, Abraão, não faça tal coisa, não faça. Deus age na nossa vida na hora certa, querido. Na hora certa, quando você menos espera, Deus entra com o seu agir. Deus entra com o seu agir. Deus agiu na vida de Abraão. Como é que nós estamos reagindo quando somos corrigidos pelo Senhor? Nós nos achamos muito maduros. O nosso histórico é sempre o melhor. Sempre o melhor. Você lembra da igreja que está em Apocalipse, no capítulo 3, verso 15? A igreja de Laodiceia, leia comigo. Conheça as tuas obras. Quem está dizendo isso? É o próprio Deus. Ele está tratando da igreja. Está falando, eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, o que diz aí? Eu sou rico, trocando em miúdos, eu sou o cara. Eu sou o cara, você sabe com quem você está falando? Eu sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Eu não preciso de nada. E nem sabes. Um recado para você que pensa assim, irmão. O Senhor está dizendo, olha, nem sabe que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quantos eu amo, diz o Senhor, eu te repreendo porque eu te amo. Deus ama você, se pois o que, irmãos? Zeloso, só isso? E arrepende-te. Eis que estou à porta aí, e bato. E se alguém, qualquer um, alguém pode ser você. Se alguém abrir, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que mais, queridos? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É para quem tem ouvidos. Nos consideramos capazes, irmãos.
Nós achamos que temos muita experiência, nos achamos intocáveis, nos achamos como ricos e abastados. E o Senhor diz: tu és cego, tu és pobre e nu. Arrependa-te, diz o Senhor. E essa é uma noite de arrependimento, irmãos. Achamos que temos vencido as batalhas por esforço próprio. Mas eu gostaria que essa palavra de Gênesis 17:1 ficasse cravado no teu coração. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. E o que mais, irmãos? Ser perfeito. Quem está dizendo isso? É o próprio Deus. Não temos como buscar a presença de Deus se não for através da santidade, irmãos. Somente através da santidade. Ninguém pode andar em cima do muro. Hoje é santo, amanhã não é. Hoje está salvo, amanhã está perdido. Porque aquele que não é quente, nem frio, aquele que é morno, sabe o que traz para Deus? Enjoo. O Senhor está dizendo: eu vou te vomitar da minha boca. Só vomita quem está enjoado. Há quantos o Senhor já vomitou há muito tempo, irmãos? Há quantos? Quantos o Senhor já botou para fora? Já você me causou enjoo. Hoje você está salvo, amanhã está perdido. Hoje você está comigo, amanhã está com Baal. Hoje você está comigo, amanhã está no mundo. Hoje você está em igreja, amanhã está no mundo. Eu estou cansado, você me trouxe enjoo. Vou te vomitar da minha boca. É duro isso, irmãos, mas é Deus falando. Precisamos de correção que vem do Senhor. Se nós aceitarmos a correção que vem do Senhor, nós corremos o risco de afundar o nosso barco, irmãos. Se você não aceitar a correção que vem do Senhor, você vai ver como vai ficar a sua vida daqui por diante. Aceite a correção. Aceite a correção. O Senhor tem essa palavra para nós hoje. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa palavra, vá com ela para a sua casa, rumine essa palavra. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor quem está nos dizendo nesta noite. Você precisa ser perfeito, andar na minha presença. Ande na minha presença. Quantos pais perdem os filhos para as drogas, perdem o filho para a prostituição, perdem o filho, querido, para o mundo, porque não açoita, porque não cuida, porque não trata. Quantos pais estão perdendo os filhos, porque não corrige? Porque hoje a ideia é essa, hoje estão querendo empurrar na nossa garganta que nós não podemos tratar dos filhos, nós não podemos cuidar dos nossos filhos. Não é assim que se faz com a igreja do Senhor. Não é assim que você trata dos seus filhos. Trate seus filhos com carinho, com amor, mas trate ele com correção. Você não corrigir lá fora, a correção é dolorosa, irmãos, porque a Bíblia diz que os pais corrigem com amor. A Bíblia está dizendo, eu estou falando para pais, corrige com amor. Amém, queridos? Quanto tempo mais, irmão, você pretende levar sem corrigir aquele que você ama? Quanto tempo mais? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Quanto tempo mais? Quanto tempo mais você vai murmurar diante da correção de Deus? Quanto tempo mais? Porque o Senhor vai continuar te corrigindo. O Senhor vai lhe corrigir. E com açoite. Essa noite é uma noite de bênção, irmãos. Deus nos trouxe aqui para os cuidados. Deus nos trouxe aqui e nos colocou diante de uma mesa. E nos apresenta um pão, que simboliza o seu corpo. E também nos apresenta o sangue, que é o sangue da nova aliança. É uma hora tão especial, porque as pessoas perguntam, pastor, eu posso cear? Querido, não sou eu que vou te analisar. Não são os diáconos que vão analisar você. Não são os pastores. É você. Porque a Bíblia diz que analise-se o homem a si mesmo, depois coma e beba desse cálice. Porque todo aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa é a razão, porque há muitos fracos e doentes no nosso meio. Não poucos os que dormem.
O Senhor, Ele te trouxe aqui para isso, para que você busque a correção. Eu não sei aonde você está errando, querido, mas Deus sabe. Eu não sei qual é a área da tua vida que precisa ser corrigida. Eu não sei como está você em casa, eu não sei como é você como esposo, como filho, como mulher, como esposa. Eu não sei como é você como obreiro dessa igreja, como diácono, não sei. Não sei como, eu não sei nem como eu sou, mas Deus sabe. Deus conhece o nosso coração na profundidade, irmãos. Ore nessa noite comigo, busque em Deus a correção. Pai, nós exaltamos Teu nome, Senhor. Nós louvamos a Ti, por tudo que Tu és. Te louvamos pelas Tuas maravilhas, Te louvamos pela Tua bondade e misericórdia. Te louvamos pelos Teus açoites, pelos Teus cuidados. Te louvamos, Deus. Mas queremos pedir perdão também ao Senhor, porque muitas vezes quando fomos açoitados, nós questionamos. Muitas vezes quando fomos açoitados pelo Senhor, nós murmuramos. E quantas vezes nós o deixamos de lado? Quantas vezes nós te abandonamos, Senhor, em meio aos açoites, em meio aos Teus cuidados? Pai, nos ensine a ser fiéis a Ti. Ser fiel, Senhor, em meio aos açoites. Ser fiel, Senhor, quando o Senhor nos tratar, quando o Senhor vier no cuidar de nós, quando o Senhor com o moleiro pegar cada vaso e quebrar o barro, Senhor, amassar o barro. Nos ajude, Senhor, a aceitar, porque nós sabemos que o Senhor, Ele fará um vaso novo, transformará a nossa vida. Eu lhe peço, Senhor, por cada um dos meus irmãos, por cada um que está presente aqui nesta noite, que o Senhor, ó Deus, sonde esses corações e retira, Deus, tudo que não te pertence, lança fora, Senhor, em nome de Jesus, porque nós queremos participar dessa mesa, Senhor, com o nosso coração limpo, com o nosso coração diante de Ti, Senhor, um coração sincero, Pai, um coração de arrependimento, com a nossa vida arrependida dos nossos erros. Perdoa, Senhor, se nós como igreja temos pecado, se nós como igreja temos errado, se temos muitas vezes ofendido uns aos outros, Pai, que o Senhor nos perdoe, em nome de Jesus. Mas continua, Deus, continue nos açoitando com a Tua palavra, continue tratando conosco, continue usando os pastores dessa igreja, o pastor Maurício, o pastor Manuel, continue usando os Teus filhos, Senhor, para o tratamento, para os cuidados da igreja, e que nós não venhamos a nos deixar levar, nos vender, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, não nos permita, Senhor, que nós venhamos a nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos prosseguir em direção ao alvo que é Jesus, e tratando a Tua igreja com seriedade, como temos tratado até hoje. Nos ajuda a isso, Pai. Ajuda o Teu povo, Senhor, a ser corrigido. Ajuda a Tua igreja, Pai, porque esse é o Teu povo, é o povo que Te ama. Muito obrigado pela Tua presença aqui. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém.